Fala galera que acompanha aí o nosso projeto Administração Geral para Concursos Públicos. Estamos aqui novamente para mais uma aula, trazendo aí para vocês conteúdo de qualidade, trazendo para vocês aí informações já mastigadas, né, dentro, no caso aí da teoria geral da administração, para que vocês aí sintam-se aptos, preparados para prestar os concursos públicos aí de todos os níveis que englobem conteúdos da nossa área, da administração, né? Ou que sejam exclusivamente com vagas aí para administradores, assistentes em administração. Então, estamos aqui para mais um vídeo hoje com vocês. Espero que vocês, né, estejam aí com o seu bloco, fazendo as suas anotações, os seus resumos, assistindo, né, assistindo novamente, respondendo questões para que vocês consigam fixar bem os conhecimentos que a gente está trazendo aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá dar início a mais uma aula, né? Lembrando que nós estamos dentro da disciplina, né, da matéria de Teoria Geral das Administrações e posteriormente iremos seguir dentro das outras áreas, como vocês viram lá no nosso primeiro vídeo. E aí só recapitulando um pouco, né, nós apresentamos para vocês que dentro da Teoria Geral da Administração tem aí as três principais escolas, como vocês podem ver aí na imagem. E aí nós estamos atualmente trabalhando sobre a escola clássica, certo? Que aí se compõe da teoria científica, teoria clássica e teoria burocrática. Então, atualmente nós estamos trabalhando aqui dentro da escola clássica, posteriormente seguiremos para a neoclássica e para a contemporânea para fechar e concretizar aí a compreensão de teoria geral da administração. Na última aula nós vimos aí sobre a teoria científica. E aí, só recapitulando para vocês um resumo, nós vimos que a teoria científica ela tem como escopo, né, os seus estudos que foram desenvolvidos com base no estudo dos tempos e movimentos, com o intuito de buscar padronização, realizar a melhor maneira de se fazer as atividades, né, e o foco é nas tarefas, a divisão do trabalho e especialização, onde o colaborador ele não é mais responsável por diversas atividades, mas por se especializar em uma atividade específica, os incentivos materiais, que essa teoria entendia que o colaborador, né, que o trabalhador ele era influenciado por incentivos financeiros, que é aquela ideia do homo economicus, né? Então, essas são aí as principais características que nós vimos lá na administração científica. Hoje nós vamos trabalhar aí sobre a administração clássica, né, que é outra teoria também extremamente importante e que contribuiu bastante para a nossa administração que conhecemos hoje. Inclusive, muitos dos estudos, das técnicas desenvolvidas, né, por Fayol, que é um dos seus principais percussores, ainda são utilizadas na administração nos dias atuais. Então vamos lá, pessoal. Se tratando de escola clássica, nós temos como principal, né, estudioso aí o Henry Fayol, né? Então ele é um dos percussores da administração clássica, né? Então a teoria clássica de Henry Fayol ela é uma das teorias administrativas, assim como a administração científica que nós já vimos e a teoria da burocracia que nós iremos ver na próxima aula, classificada dentro do que se chama abordagem clássica da administração. Então lembram que são três abordagens, como nós vimos naquele resumozinho, naquele quadro no início. Então, dentro da abordagem clássica, a administração, né, a teoria clássica aí de Fayol, se agrega junto com a administração científica e com a teoria da burocracia. E aí, o que é que diferencia a administração clássica para a administração científica de Taylor? A gente entende o seguinte, para diferenciar de forma bem clara e vocês não confundirem aí quando cair alguma questão na prova pedindo isso. Quando se fala de administração científica, ou seja, de Taylor, lembrem que o foco dos estudos era na execução das tarefas. Por isso, o título, né, o estudo dos tempos e movimentos. Quando se fala de administração clássica, de Fayol, lembrem que o foco é na estrutura organizacional. Enquanto que Taylor focava no desenvolvimento e no desempenho das atividades, Fayol ele começou a se preocupar com toda a estrutura organizacional. Então, isso é o que diferencia a teoria clássica da teoria científica. E a teoria clássica, para a gente ter cuidado, porque já caíram questões
pedindo isso nos concursos, a teoria clássica não é a mesma coisa que escola clássica. Por quê? Quando a gente fala de teoria clássica, a gente está falando dos estudos de Fayol. Quando a gente fala de escola clássica, a gente está falando dos 3 principais estudos, que é a administração científica, a clássica, do Fayol, e a da burocracia, do Weber, né? Então, quando a gente falar de escola clássica, lembrem que é a junção dessas 3 teorias, para não confundir escola clássica com teoria clássica, ok? Então, é um bisuzinho aí para que, né, a gente não caia nessa casca de banana se por acaso se deparar com uma questão dessa aí nos concursos. Mas vamos lá, seguindo. Então, o principal objetivo, pessoal, da administração clássica era o de aumentar a eficiência das empresas, não mais através da execução das tarefas, como Taylor propôs, mas sim de uma melhor forma de administrar toda a organização. Porque lembram que o foco da administração clássica é na estrutura, então o objetivo é aumentar essa eficiência com base na melhor forma de administrar toda a estrutura organizacional. E através dos estudos foi então surgido a ideia e o conceito de departamentalização proposto por ele, onde a organização só funcionaria de maneira mais adequada para gerar eficiência a partir dos seus departamentos como estrutura de uma organização. Então lembrem que o foco da teoria clássica é no todo e não apenas na execução de atividades como era proposto por Taylor. Ele tinha uma visão mais abrangente das organizações, porque via elas de uma forma global, e ele descreveu 6 funções empresariais que as instituições em geral elas devem conter. Então, com base nessa premissa de que não devemos focar apenas nas atividades, mas sim em toda a estrutura organizacional, Fayol ele traz para a gente 6 funções que, segundo ele, são essenciais e que devem ser desenvolvidas nas empresas. Então, a primeira delas é a função técnica, que ele vai dizer que essa função ela é extremamente importante para a eficiência organizacional e hoje ela é muito conhecida como a área de produção. Então, é uma área específica que está voltada na linha de produção de bens e serviços. Então, é uma área técnica. A outra é a comercial, que nos dias de hoje a gente conhece como a área de marketing. Então, segundo Fayol, também é de extrema importância que o administrador, que o gestor organizacional desempenhe bem as suas atividades ligadas a essa área comercial, que tem a ver com as atividades de compra, venda ou permuta de produtos aí produzidos pelas empresas. Hoje nós conhecemos essa área como a área de marketing. Também a financeira, porque segundo ele, a boa gestão dos recursos tem total relação com a eficiência organizacional, que ele até vai descrever, né, que relaciona-se com a busca e gerenciamento dos recursos financeiros utilizados pela empresa. Então, é outra área que ele identificou como de extrema importância e que deve fazer parte da gestão. Então, outra área extremamente importante que Fayol também ele identificou é uma área chamada da segurança, que hoje está atrelada aí às atividades, né, de recursos humanos. Segundo Fayol, ela tem uma atividade que era de assegurar os bens da organização e também as pessoas envolvidas com ela, né? Então, segundo Fayol, era uma área que requeria atenção no processo de gestão organizacional. Além dela, também a área contábil, essa nós entendemos hoje que é extremamente importante para o funcionamento das organizações, porque lida, né, com as contas efetuadas, balanços, estatísticas e todo o controle ali contábil de uma empresa. Então, naquela época também Fayol já entendia que isso fazia parte, né, da estrutura organizacional e como tal, assim como as outras, merecia, né, a devida atenção no processo de gestão. E não menos importante, ele identificou que era necessário também uma área administrativa. O que é que seria isso, professor? Além dessas outras 5 áreas, segundo Fayol, era importante a presença, né, a figura de uma pessoa que gerenciasse toda essa estrutura administrativa. Ou seja, que fosse responsável por auxiliar no planejamento, na execução, no monitoramento aí dos resultados de todas essas áreas. E aí, digamos, aqui é onde seria uma atribuição direta ao papel do administrador, né, que era coordenar
todas essas demais atividades. Então, essas são aí as 6, né, principais áreas que Firewall identifica que existe na estrutura organizacional e que requer a devida atenção, né, por parte das organizações. E aí, seguindo adiante aqui, e aí como, né, a função administrativa ela deveria coordenar todas essas outras áreas, como nós vimos, né, que Firewall identificou aí na estrutura organizacional, ele também se preocupou um pouco em detalhar como é que seria então o trabalho desse gestor nessa função de coordenação das demais áreas. E aí, segundo ele, as funções próprias de um administrador são as seguintes. E vamos ver se vocês encontram aí alguma familiaridade, né, com os conteúdos que nós estudamos hoje na área da administração. Então, segundo ele, são 5 principais funções de um administrador, de um gestor, que é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, segundo Fayol, sabendo que uma estrutura organizacional possui todas aquelas áreas, então, para que elas possam ter um bom desempenho, o gestor administrativo ele deve desempenhar essas principais 6 funções aqui. Não sei se vocês estão percebendo, mas se assemelham bastante, né, o que nós conhecemos aí como planejamento, organização, direção e controle, que inclusive surgiu aqui a partir, né, dessa contribuição de Fayol. Então, na atividade de prever, ele vai dizer que é responsabilidade do gestor organizacional visualizar o futuro e traçar o programa de ação de médio e longo prazo. Isso aqui é o nosso planejamento, né? Então, é responsabilidade do gestor para que a empresa, né, como um todo tenha um bom desempenho organizacional, ter essa visão de futuro e criar um programa de ação, ou seja, construir um planejamento, levando em consideração todos os prazos ali organizacionais. Além de fazer esse planejamento, que é aqui chamado por ele como previsão, também é importante organizar, que é o quê? É constituir a estrutura material e humana para que o empreendimento aconteça, para que as atividades sejam realizadas, para que a empresa consiga funcionar. Então, você fez a previsão aqui na descrição de Fayol, agora nós vamos construir a estrutura, alocando todos os recursos empresariais nos seus devidos lugares para que funcionem adequadamente. Depois de organizar, também comandar, que aqui é onde está a função, digamos assim, de liderança, né? Ou como a gente conhece lá nos pilares, a função de direção, que é dirigir e orientar o pessoal e mantê-lo ativo, né? Ou seja, o papel da motivação e do líder ali dentro das atividades diárias da empresa. Além de comandar, também coordenar, que aqui vai estar ligado a ligar e harmonizar todos os atos e esforços coletivos. Posteriormente, vocês devem lembrar que essas 2 atividades aqui se uniram apenas em uma, que é onde surgiu a função dirigir. Antes eram divididas em comandar e coordenar, mas aí estudos posteriores identificaram que elas diziam respeito, né, à mesma área, então foi, digamos assim, transformada em uma função única, que é a função de dirigir. Além disso, também outra função extremamente importante, segundo Fayol, é a função de controlar, que é exatamente você cuidar para que tudo seja realizado de acordo com o que foi previsto. Então, você elaborou o planejamento para o desempenho ali da organização, agora você vai fazer esse monitoramento. Espera aí, tudo que foi planejado, as metas estabelecidas, os prazos a serem cumpridos, estão saindo conforme o planejado? Então, isso é o ato de controlar. Hoje, na administração, nós conhecemos como os 4 pilares, que é planejamento, organização, direção e controle. Mas aqui, né, nas primeiras contribuições de Fayol, seriam 5 pilares. Professor, mas e aí para eu não confundir, né, os 4 pilares da administração com essas 5 funções aqui de Fayol? Então, uma forma é você fazer o que eu chamo de bizu, né, que é quando tem aí várias descrições ou várias nomenclaturas, e aí às vezes você não consegue memorizar as nomenclaturas, então você faz um bizu. Pega, por exemplo, a abreviação das primeiras letras, né, das palavras. Então, talvez se você não lembrar das 5 palavras, então você pode fazer um bizu, como por exemplo, quando se falar em função, né, da administração aí por Fayol, você vai lembrar lá do POCC, que é o PO, prever, que é o O, organizar, e os 3 Cs,
seria comandar, coordenar e controlar. Então, a partir disso, você consegue aí lembrar das funções trazidas por Fayol. Então, dando prosseguimento, além disso, pessoal, além dele contribuir para a criação, né, dessas funções administrativas, levando em conta que a empresa ela precisa de uma boa gestão organizacional, levando em consideração toda a estrutura e não somente a execução de atividades, ele também tem outra contribuição que são os chamados 14 princípios da administração, trazido aí por Fayol. Então, quais são esses 14 princípios? O primeiro deles é a divisão do trabalho, né? Aqui ele traz um pouco das contribuições de Taylor, né? Que é a especialização do trabalho. Você, ao invés de um colaborador ser responsável por realizar diversas funções, ele vai realizar funções específicas, ou seja, ele se tornará especialista em realizar aquela determinada função. Também o princípio da autoridade e responsabilidade, visto que a organização ela tem que ter líderes, gestores, então é extremamente importante disseminar esse princípio de autoridade e responsabilidade, onde cada pessoa vai realizar o seu trabalho, assim como está aí proposto na divisão do trabalho, então ela é responsável por isso e deve seguir essa ordem de autoridade dentro da organização. O princípio também da disciplina é outra contribuição aí de Fayol. Além da disciplina, a unidade de comando, onde ele vai agrupar a estrutura organizacional em unidades de comando, para que os colaboradores, por exemplo, saibam a quem se reportar dentro daquela área que eles estão desenvolvendo suas atividades. Além disso, também a unidade de direção, que são as direções acima dessas unidades de comando. Então, percebam que aqui vai surgindo toda uma estrutura organizacional, né? Além dessa, também a subordinação dos interesses individuais aos gerais. Então, Fayol disse que esse é um princípio extremamente importante para o bom desempenho organizacional e a organização deve se preocupar com isso, em fazer com que o interesse do indivíduo seja subordinado ao interesse organizacional. Além disso, a remuneração do pessoal, então é um princípio que ele considera muito importante, porque a remuneração, até esse tempo aqui, era entendida como um fator preponderante, né, da motivação humana. Além disso, a centralização, né? Então, segundo Fayol, a centralização ela seria uma alternativa melhor, digamos assim, no processo decisório para que as atividades fluíssem com mais rapidez. A cadeia escalar, a ordem, a equidade, a estabilidade do pessoal, a iniciativa e o espírito de equipe. Então, são todos aqui princípios da administração trazidos aí por Fayol. Professor, será que isso cai em prova? Vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente responder as questões, que tem alguns concursos que cobram esses princípios. Seja a descrição deles, seja para você mencionar, dentre as palavras abaixo, qual delas é um dos princípios de Fayol, por exemplo. Nós vamos ver daqui a pouco algumas questões que tratam aí sobre isso, né? E aí, dando prosseguimento, assim como na administração científica, que nós vimos na aula anterior, a teoria clássica ela também tinha essa abordagem de sistema fechado. Como assim? Vocês puderam perceber que os estudos aqui, as contribuições de Fayol, eram respectivos apenas ao ambiente interno da organização. Até então, ele não tinha nenhuma observação do ambiente externo. Então, assim como Taylor, Fayol se preocupou nos seus estudos a focar apenas nas questões e nas características internas da organização. Taylor era mais preocupado com a execução das atividades, Fayol mais preocupado com a estrutura organizacional. A teoria clássica ela também acredita no homo economicus, como eu já falei. Então, assim como Taylor, Fayol também acreditava que o principal fator motivador do colaborador seria a questão financeira, né, remuneração. Então, por isso, o foco, por exemplo, da remuneração era principalmente ligado à quantidade produzida e não ao tempo de serviço. Então, tinha a mesma visão da teoria científica e não tinha um olhar ligado ao indivíduo. Por exemplo, até então, nós não vimos nada aqui ligado ao aspecto de motivação do colaborador, comunicação, a importância do líder, né, o papel da liderança,
Até então nós vimos apenas questões mecânicas, técnicas. Então, essas questões de comunicação, liderança, motivação, é o que nós vamos ver, por exemplo, em outras teorias adiante, né? Então, até esse momento, a preocupação era mais com a estrutura e com a execução das atividades. Então, vamos lá, vamos ver como é que isso cai em prova. Então, eu trouxe aqui uma questão para vocês do concurso do Corém para uma vaga de assistente administrativo. Observem aí como é que essa questão pedia aqui sobre a administração clássica. A questão dizia o seguinte: as funções administrativas englobam elementos de administração. Segundo Fayol, a função responsável por ligar, unir e harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos da organização é. Então, ele está pedindo aqui, de acordo com a administração clássica de Fayol, qual é a função que é responsável por ligar, unir e harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos da organização. Então, vamos lá. É a função controlar, né, na letra A. É a função organizar, aí a letra B. A função comandar, letra C. A função coordenar, letra D. Então, aqui nós temos como resposta a função coordenar. Lembrando que nos estudos posteriores, tanto coordenar como comandar foram unidos em uma única função chamada direção, né? Mas, como a questão aqui pediu segundo os estudos de Fayol, então a resposta correta é a atividade aí da função coordenar. Professor, se na questão tivesse aqui uma alternativa, por exemplo, com a opção dirigir ou direção, então será que a questão poderia ser anulada, já que teria aí duas opções corretas? A resposta é não, tá? Por quê? Ele está pedindo aqui, ó, segundo Fayol. Então, segundo os estudos de Fayol, a função responsável por fazer essa ligação, união e harmonização entre os atos e os esforços coletivos é a função coordenar. Se tivesse uma opção aqui, por exemplo, dirigir, não estaria correta, porque Fayol ele não trouxe essa função aí nos seus estudos, né? Então, vamos dar prosseguimento. Olá sobre os 14 princípios. Então, vamos ver aí como é que aqueles 14 princípios caem em concursos. Então, a questão aqui do concurso do Imbel para a vaga de especialista de administrador, a questão desse ano, 2024. A questão dizia o seguinte: assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Dentre os princípios gerais da administração, segundo Fayol, que são aqueles 14 princípios, aí está o espaçozinho aqui em branco, né, para vocês colocarem qual é o princípio. Consiste na especialização de tarefas das pessoas para aumentar a eficiência. Então vamos lá, qual é o princípio dentro daqueles 14 princípios de Fayol que consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência? Então nós temos aqui as alternativas: letra A, disciplina; letra B, centralização; letra C, divisão do trabalho; letra D, ordem; ou letra E, iniciativa. Então, qual desses princípios aí consiste nessa especialização das tarefas? Deem um pause aí no vídeo, pensem direitinho e vamos ver se vocês acertariam, né, essa questão. Mas vamos lá, então, sem mais demora, a alternativa correta aqui é a divisão do trabalho. Por quê? Lembrem que, inclusive, é o primeiro princípio que ele trouxe aí de contribuição. Quando nós dividimos o trabalho, assim como Taylor propôs na administração científica, nós possibilitamos a especialização de tarefas, ou seja, a pessoa ela não é mais responsável por diversas atividades, mas agora ela é especialista naquela atividade X. Então, o princípio de divisão do trabalho aí, lá dos 14 princípios de Fayol, consiste exatamente nessa especialização de tarefas, buscando aumentar a eficiência. Então vamos lá para mais uma questão. Uma questão aqui estilo CESP, né? Então se vocês errarem, vocês vão perder uma questão que já acertaram. Então vamos lá, é uma questão aqui do concurso da CAPES desse ano, para a vaga de analista na área de contabilidade, para vocês terem uma ideia. A vaga era para contador, mas caiu questão aí, né, de teoria geral da administração. Então, o pensamento central da escola clássica pode ser sintetizado na afirmação de que o profissional será um bom administrador à medida que seus passos forem planejados, organizados
e coordenados de maneira cuidadosa e racional. Então, o que é que a questão está afirmando aqui? Ela está trazendo para nós, como vocês puderam perceber, algumas das funções, segundo Fayol, né, do administrador, ou seja, algumas das funções organizacionais. Ele trouxe aqui para nós apenas 3 funções, que é de planejar, organizar e coordenar, né? Mas nós sabemos que temos outras 2. Então ele está pedindo o seguinte: se essa questão, se essa afirmação ela é verdadeira ou falsa. Então, se o pensamento central da escola clássica pode ser sintetizado na afirmação de que o profissional será um bom administrador à medida que seus passos forem planejados, organizados e coordenados de maneira cuidadosa e racional. Então, isso é verdade? Então, pausa aí e vê se essa questão é verdadeira ou falsa, né? Então, nós podemos verificar que é totalmente verdade, porque sim, de fato, essas funções apresentadas aqui têm a ver com o desempenho de um bom profissional, de um bom administrador, para que a organização ela tenha um desempenho adequado, eficiente, como nós vimos, né, agora há pouco. Vamos lá para mais uma questão. Concurso aí, uma questão do concurso também, do INBEL, para a vaga de analista, né, especialista do cargo de comprador técnico. Então vamos lá, essa questão diz o seguinte: o estudo da administração como uma ciência começou com as grandes mudanças trazidas pela Revolução Industrial e com a crescente urbanização da sociedade moderna. O conceito dos 14 princípios gerais da administração, né, os 14 princípios que a gente viu agora há pouco, e as 6 funções empresariais que as instituições em geral devem conter, nós vimos 5, aqui tem alguns teóricos que vão trazer outras, se relacionam com o quê? Então, qual é a teoria que trata sobre isso? É a da burocracia, é a da administração científica, é a teoria clássica, é a teoria contingencial, é a teoria das relações humanas. Então, qual é a teoria da administração que traz para a gente essa ideia de 14 princípios gerais da administração e 6 funções empresariais, né? Isso aqui está fácil porque a gente viu agora há pouco, mas pausem aí e respondam a questão para vocês verem se vão acertar ou não, né? Então, sem mais demora, nossa resposta, com toda certeza, é a letra C, porque inclusive é o tema da aula, né? Mas, quando se fala de 14 princípios da administração, como a gente viu do Fayol, ou 6 funções empresariais, nós estamos falando aí da administração ou da teoria clássica da administração, ok? Então vamos lá para a última questão, né? Uma questão também boa do concurso do DENIT, não sei se algum de vocês fizeram, era para analista administrativo na função de administrador. Então uma questão aqui muito bacana também. Essa questão diz o seguinte: os princípios gerais da administração, abordados na teoria clássica de Henri Fayol, traziam em seus objetivos a busca da eficiência organizacional, né? A eficiência nas organizações. Dentre esses princípios, aquele que tem como característica a capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente seu sucesso é denominado o quê? Então, qual é o princípio que tem essa característica como a principal? Então, vamos lá. É letra A, o princípio da ordem. Letra B, da iniciativa. Letra C, da divisão do trabalho. A gente já pode até riscar aqui a C, né, que divisão do trabalho não tem a ver com isso, né? Letra D, dos interesses individuais. E letra E, da estabilidade pessoal, né? Interesses individuais nós sabemos que também não tem a ver, porque aqui está ligado ao interesse da organização se sobrepor aos interesses individuais, então não é o que a questão está falando. Estabilidade do pessoal também não é, porque a estabilidade tem a ver com a diminuição da rotatividade de pessoas. Então, aqui não está falando sobre rotatividade. Então, está aí entre ordem e iniciativa, né? Então, qual é a característica que busca a capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente seu sucesso, né? E aí, um sucesso organizacional. Então, aqui tem muito mais a ver, até se você não souber a descrição correta, mas tem muito mais a ver com o princípio da iniciativa do que da ordem, porque da ordem está ligado à organização, o da iniciativa está ligado à atitude, né? Que é exatamente o que tem a ver com a descrição da questão. Então, uma questãozinha boa também do concurso do DENIT, né?
aí para a gente praticar e ajudar a fixar esse conteúdo da administração clássica. Então é isso, pessoal. Nós finalizamos aqui mais uma aula. Espero que vocês estejam gostando, espero que estejam acompanhando, espero que esse conteúdo consiga contribuir aí para o aprendizado de vocês, né? Lembrando que são assuntos que aqueles que já concluíram o curso de administração já viram, mas aqui ajuda a gente recapitular, a fixar, a sintetizar. Aqueles que não são da área de administração, ou aqueles que ainda não concluíram o curso e talvez não viram esse material, então ajuda vocês também a absorver esse conteúdo, porque quando vocês se depararem aí com as provas dos concursos, né, de administração, de administradores, assistentes administrativos, teremos questões como essa aqui na prova, e aí vocês estarão aptos para respondê-lo, ok? Então é isso, lembrem de enviar os comentários, sugestões. Professor, não sei se essa metodologia está muito ideal, porque o senhor não faz isso, né? Professor, tem esse conteúdo aqui que eu vi e vi que o senhor não contemplou na aula lá da teoria científica. Então, podem enviar suas contribuições e seus comentários, tá certo? Professor, eu não estou conseguindo montar um plano de estudo. O senhor poderia me ajudar? Então, fala conosco que a gente vai estar aí, dentro do limite, né, de tempo disponível, dispostos a auxiliar vocês para que vocês consigam ter um bom desempenho e gabaritar aí os conteúdos e questões de administração quando se depararem com o concurso público, certo? Então, estamos à disposição. Até a próxima aula e bons estudos.